Será que a obra A Gênese de Allan Kardec foi adulterada? A história de A Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos da Sociedade Espírita Primavera, vai responder essa questão. Este é um trabalho de 3 pesquisadores, Adair Ribeiro Júnior, Carlos Sete Bastos e Luciana Farias. Teria sido A Gênese uma das obras básicas da doutrina espírita adulterada? Será que foi Allan Kardec quem fez as últimas atualizações ou foi outra pessoa? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e hoje a gente vem com uma questão polêmica no meio espírita, né? Essa questão já é um pouco antiga no meio espírita. Será que a obra A Gênese teria sido adulterada? Bom, para saber essa resposta, continua assistindo então o vídeo, se inscreve no canal, clica aqui embaixo no joinha e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. A Gênese é uma das obras básicas da doutrina espírita e ela faz parte do Pentateuco de Kardec. Ela foi lançada em 6 de janeiro de 1868 e esgotou rapidamente. Ela vendeu tão rápido que apenas em 3 meses ela já estava na 3ª edição. E a 4ª edição saiu ainda em 1868. Na 5ª edição, a obra foi revista, corrigida e aumentada como consta na sua folha de rosto. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Com isso, ele não conseguiu ver a nova edição ser publicada e coube a sua esposa Amélie a finalização deste trabalho. E é sobre essa última edição, a 5ª edição, que essa polêmica gira em torno. E aqui neste livro, logo na introdução, nós vamos ter a explicação de como surgiu essa polêmica, como ela começou. A polêmica é de que alguém teria modificado o texto da obra A Gênese depois da morte de Kardec. E a primeira versão dessa alegação surgiu na França em 1884, 15 anos depois da morte de Kardec. E ela foi feita por Henri Sauce, que posteriormente viria a ser o biógrafo de Kardec. E o que aconteceu foi que Henri Sauce ouviu de um lyonês, adepto de Roustain, não sei se é assim que fala esses nomes, tá, gente? Que Leimer teria corrigido a Gênese. Então, Sauce foi lá comparar a sua edição com a 5ª edição, e aí ele viu que tinha algumas coisas diferentes e ele foi já logo escrevendo um artigo no jornal. Na época, essa polêmica foi contestada por profissionais que trabalharam diretamente com Kardec. E foram eles: Rousset, escreveu o nome aqui, né, gente, caso minha pronúncia esteja totalmente errada. Mas esse senhor foi responsável por confeccionar as matrizes e clichê das obras fundamentais da doutrina espírita e também da revista espírita. Rouge, que era tipógrafo de A Gênese desde a 1ª edição, e Deslian, não sei, que foi o secretário pessoal de Kardec. Esses 3 testemunharam ser Kardec o responsável pelas mudanças. Também houve uma resposta a essa acusação de Henri Sauce na revista espírita. Mas, anos mais tarde, Sauce afirmou, em 1925, no Congresso Espírita Internacional em Paris, que foi Kardec quem tinha feito as últimas mudanças, dando fim à sua própria desconfiança. Em 1926, surgem outras acusações de adulteração aqui no Brasil, que não culpavam os franceses, mas sim a tradução para o português. Na França, os acusados foram a Sociedade Anônima e o seu administrador, que era Leimer. No Brasil, a acusada inicialmente foi a FEB e o seu tradutor, Guilom Ribeiro. Em 2017, surgiu uma nova versão de acusação, quando veio a público alguns documentos de registro da obra junto ao governo francês. Vou ler para vocês esse trecho aqui na obra. A alegação à primeira vista, baseada em evidência documental feita por Simone Privato Goidanich em O Legado de Allan Kardec, foi de que Kardec nunca havia publicado nem autorizado a publicação de uma edição atualizada. Isso porque foi encontrada uma declaração de impressão de fevereiro de 1869, um dos 2 registros legais obrigatórios da época, considerado como autorização de publicação, mas sem o outro documento, o depósito legal.
A partir desse fato, a autora inferiu que a autorização era para impressão de conteúdo previamente depositado legalmente, isto é, o mesmo conteúdo da primeira edição. Essa interpretação, mesmo sem ter indicação da norma jurídica que a ampara, fator necessário para a comprovação, foi apresentada junto ao documento como constituindo uma prova da adulteração. Uma coisa bem interessante é que nesse autor, os pesquisadores vão analisar as pesquisas que já saíram sobre este tema de adulteração de agênese e eles vão investigar as provas que os pesquisadores usaram e mostrar também onde estão as falhas naquela pesquisa. Bom, da mesma forma que existiam acusações de um lado, também existiam, por outro lado, diversas evidências de que a gênese não tinha sido adulterada e que precisariam ser consideradas antes de bater o martelo. Como eu disse para vocês no início do vídeo, 3 pessoas que trabalharam diretamente com Kardec testemunharam que foi Allan Kardec o autor das correções e modificações da última versão de A Gênese. E eles foram unânimes em afirmar que foi Kardec quem tinha atualizado a Gênese. Eu vou ler para vocês aqui na página 21, que tem umas informações a mais ali do que eu falei no início do vídeo. Olha só, 3 pessoas que trabalharam diretamente com Kardec tinham testemunhado contra a tese de Sales em 1885, sendo unânimes em afirmar que o próprio Kardec tinha atualizado sua obra. São eles: o Rouge, tipógrafo que montou os tipomóveis usados na impressão das primeiras 6 edições; Rousset, o responsável pela confecção das matrizes que congelaram o texto final de 1868, e os clichês, os tipos fixos usados para imprimir as edições a partir da 7ª, em 1883, e Armand Deslian, o secretário de Kardec, que o assessorou até 31 de março de 1869 e, na sequência, auxiliou sua esposa Amélie Boudet. A declaração de impressão recém-encontrada por Goin-Daniche, aquela pesquisa que eu li para vocês, preenchida por Rouge e não por Kardec, dá suporte à afirmação do tipógrafo de ter preparado à época uma nova edição a pedido do autor. Curiosamente, tal documento, aliado ao testemunho destas pessoas, não foi suficiente para instigar os novos proponentes da tese da adulteração a se aprofundarem no estudo da hipótese contrária. Os pesquisadores também conseguiram a recuperação do acervo pessoal de Kardec em 2017. E viram que Kardec escreveu uma carta em setembro de 1868 no intuito de negociar a tradução para o alemão de uma nova edição de A Gênese atualizada com correções e acréscimos importantes. E através dessa carta, os pesquisadores puderam constatar que a nova edição já estava na tipografia para a impressão das provas a serem conferidas pelo autor antes de autorizar a impressão para venda. Mas o que tudo indica é que a negociação não aconteceu porque não há nenhum registro ou exemplar em alemão. Mas a publicação de A Gênese prosseguiu e veio ao público ainda no primeiro semestre de 1869. Gente, mudei de lugar aqui porque eu acho que estava escuro. Não sei, tava com a impressão que estava escuro e vocês não estavam me vendo. Agora está mais claro. Bom, continuando então a falar desse livro maravilhoso, para embasar essa pesquisa riquíssima, os autores usaram diversos documentos, registros, cartas, manuscritos, edições até então inacessíveis dos livros de Kardec e submeteram todo esse material a um exame crítico com o único intuito de trazer a verdade e somente a verdade, sem nenhum interesse pessoal ou interesse de instituições. E é interessante dizer para vocês também a opinião que os autores tinham antes de começar a sua pesquisa. A autora Luciana Farias e o Adair, eles aceitavam que a obra tinha sido adulterada, enquanto Carlos Sete Bastos considerava que, embora fosse possível a hipótese de que a Gênese tinha sido adulterada, não havia ainda elementos suficientes para confirmar que terceiros adulteraram e publicaram a nova edição. E os 3 autores concluíram neste trabalho aqui, vou ler para vocês já, gente, já vou mostrar aqui o que aconteceu, qual foi a conclusão, que inclusive está escrita aqui já, tá? Não é nenhum mistério. Olha só, desta vez temos a confirmação
de que Kardec concluiu a atualização da edição em vida e autorizou sua publicação. Para Carlos, que não tinha assim uma opinião formada, ficou a satisfação de ver ali as suas dúvidas esclarecidas. E para Luciano e Adair, o resultado foi inesperado, já que o resultado final foi o oposto da certeza inicial que eles tinham ao iniciar esse trabalho. Bom, todo o resultado da pesquisa deles foram divulgados em várias páginas do Facebook, CSI do Espiritismo, do Museu Allan Kardec .online e no blog obrasdekardec.com.br. Eu vou deixar todos os sites aqui para vocês, aqui na caixa de descrição, para vocês acessarem e lerem os artigos e também conhecerem mais sobre esse assunto. Isso tudo que eu falei para vocês está apenas na introdução da obra. Agora vamos entrar mais um pouquinho na obra. Bom, no capítulo 1 tem uma coisa muito interessante. O capítulo 1 se chama Manuscritos, os bastidores do trabalho de Kardec. Nesse capítulo, os autores trazem documentos que nos ajudam a entender como Kardec trabalhava. Podemos ver nesses documentos como as comunicações dos espíritos eram anotadas, classificadas e trabalhadas por Kardec, e como o texto impresso era revisado antes da publicação. Então, eles trazem aqui documentos, vou mostrar para vocês. Os documentos explicam o que tem nesses documentos e também tem o QR Code e o link do site, caso vocês queiram ver. Olha só, aqui é um pedaço do documento e aqui tem as anotações, como a gente pode ver, e aí eles explicam o que está acontecendo aqui nesse documento, né, gente? Porque tá tudo em francês. Mas tem a explicação de tudo o que está acontecendo aqui nesse documento para a gente ir entendendo, olha só. Tá vendo o QR Code aqui, ó? E você pode acessar esse documento que tem aqui no livro. Bom, eles também incluíram nesta pesquisa como era o contexto em que Kardec imprimia suas obras, quais eram as exigências legais para a publicação de uma obra literária na França no século XIX e quais eram as consequências caso essas exigências não fossem cumpridas. Como era a preparação e a revisão das provas para a impressão. Também comentam sobre a editora que Kardec fundou, que eu achei muito interessante, eu nem sabia disso. Bom, a gente também encontra aqui cartas que Allan Kardec trocou com outras pessoas, conversando sobre a obra A Gênese, que são fontes primárias, olha só que coisa rica. E uma dessas cartas é bem interessante de trazer aqui para vocês, que foi escrita pelo secretário de Kardec, Paris, 25 de setembro de 1868. Senhor, não estando o senhor Allan Kardec em Paris neste momento, precisei entregar a ele a sua carta, o que impediu que fosse respondida imediatamente, tal qual o senhor teria desejado. Ademais, como está muito doente, ele mesmo não pode lhe responder, e por isso ele me encarrega de substituí-lo. Dado que o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns foram traduzidos pelo Sr. Telres, a obra mais importante a ser traduzida e aquela que faria no momento maior sucesso na Alemanha é a Gênese. É também aquela pela qual ele deseja que se comece e, portanto, ele, Allan Kardec, dá voluntariamente a permissão ao Sr. Bider sob a condição da entrega de 50 exemplares. Essa obra está neste momento na reimpressão com correções e acréscimos importantes. É dessa nova edição que Allan Kardec quer que a tradução seja feita. Consequentemente, ele lhe enviará as folhas à medida que forem impressas, já existe cerca da metade delas. O Céu e o Inferno vai igualmente ser reimpresso, com correções. Inteiramente pronto, portanto, haveria apenas o Evangelho. Mas, repito, é útil no interesse da coisa começar por a Gênese, da qual eu posso lhe enviar as primeiras folhas em poucos dias. Embora o Sr. Allan Kardec não tenha tido o prazer de conhecer o Sr. Bider, ele está encantado em lhe poder ser útil nessa circunstância, visto que ele se apresenta sob sua recomendação, a do Sr. Conde Koninski, com quem ele corresponde. Um ponto importante é a exatidão da tradução. Enfim, olha só, então nessa carta aqui, o secretário de Kardec, a gente já fica sabendo ali que, nesse momento, a obra já está ali na reimpressão com correções e acréscimos. Carta de 1868, setembro de 1868. E aí, logo em seguida que essa carta termina, os autores também trazem explicações sobre os pontos da carta. É bem legal esse livro, bem completo, viu, gente? No capítulo 3, que também é bem interessante, os autores nos contam como foi realizado um trabalho entre os dois mundos, o físico
e espiritual para fazer os ajustes na obra A Gênese. Eles dizem que entre fevereiro e setembro de 1868, Allan Kardec trabalhou com vários espíritos, dentre eles Didier, Galileu Galilei e Arago, dentre outros que não foram revelados o nome, para atualizar a Gênese. E 4 novos ensinamentos foram acrescentados ao texto, vários trechos foram revistos e algumas correções foram realizadas. E assim, gente, foi logo assim que lançou a primeira edição de A Gênese, foi um mês depois que ela foi lançada, que um espírito sugeriu que Kardec realizasse sem demora esses ajustes na obra para eliminar trechos que poderiam ser mal interpretados para aqueles que não gostavam do espiritismo e também para deixar o texto mais conciso, abrindo espaço para ele incluir novos e urgentes elementos. E nós encontramos essa comunicação aqui nessa obra também, com a fonte para vocês consultarem, que apareceu na Revista Espírita de 1887, num artigo de março, e foi replicado em obras póstumas. Eu vou ler para vocês essa comunicação. É um conselho dos espíritos para Kardec. Penso como você que ela deve sofrer certas modificações que a farão ganhar em valor sob aspecto metódico. Eu lhe recomendo fortemente que também revise certas comparações dos primeiros capítulos que, sem serem precisas, podem se prestar ao equívoco e das quais se poderia tirar partido contra você, discursando sobre as palavras. Não quero indicá-las de uma maneira mais específica, mas relendo com atenção os capítulos 2 e 3, elas certamente saltarão à vista. Nós nos encarregaremos, ademais, de direcionar sua pesquisa. É apenas uma questão de detalhes, sem dúvida, mas às vezes os detalhes também têm sua importância. Eis porque acreditei que seria útil chamar sua atenção para isso. E aí Kardec pergunta: na reimpressão que vamos fazer, gostaria de acrescentar algumas coisas, mas sem aumentar o volume. Você acha que há partes que poderiam ser removidas sem inconvenientes? O Espírito responde: minha opinião é que não há absolutamente nada a retirar de doutrina. Tudo aí é útil e satisfatório em todos os aspectos, mas também acredito que você poderia, sem desvantagens, condensar ainda mais certas ideias, que para serem compreendidas não precisam de desenvolvimento, pois já foram esboçadas em outro lugar. No seu trabalho de remodelação, você pode fazer isso facilmente. Devemos deixar intactas todas as teorias que aparecem pela primeira vez, aos olhos do público. Nada cortar das ideias, repito, mas somente podar trechos aqui e ali que não acrescentam nada à clareza. Você será mais conciso, sem dúvida, mas igualmente compreensível, e é assim, com o terreno ganho, que você estará livre para adicionar elementos novos e urgentes. Então aqui a gente vai encontrar várias comunicações dos espíritos que conversaram com Kardec sobre a mudança, né, os elementos novos a serem adicionados em A Gênese, e eu vou ler para vocês aqui, estou procurando a página, algumas mudanças que foram feitas, olha só. Arago recomendou a inclusão na obra de uma comunicação sua que trata da solidariedade das revoluções morais e materiais, presentes nos itens 8 e 9 do capítulo 18. Pois, segundo ele, o filósofo e o cientista aí encontrariam proveito. Também de um texto ditado por ele, como nota de rodapé no item 8 do capítulo 11. Galileu sugeriu o acréscimo de suas explicações sobre o aumento ou diminuição do volume da Terra, que consta no final do capítulo 11, fazendo a ressalva de que se tratava de uma opinião pessoal. E aqui, olha, os autores trazem a imagem do documento onde está essa comunicação. Aqui tem um QR Code e tem um link para você conferir essa comunicação. Bom, o próprio Kardec registrou no rascunho de uma carta que ele havia concluído a nova edição de A Gênese, com correções e acréscimos importantes. E desse trabalho, Entre os Dois Mundos, resultou a edição revista, corrigida e aumentada. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Com isso, ele não conseguiu ver a nova edição ser publicada e coube a sua esposa, Amélie Boudin, a finalização deste trabalho. No quarto capítulo, os autores fizeram uma revisão na história da quinta edição de A Gênese. Neste capítulo encontramos uma série de artigos que vão contar a história desde a sugestão dos espíritos para a elaboração da primeira edição até a publicação da edição atualizada em 1869 e as subsequentes pós-Kardec. Foi acrescentado na obra A Gênese, apareceu primeiro
na Revista Espírita. Olha só a importância do estudo da leitura da Revista Espírita. Olha só o que os autores trazem sobre isso. O aumento da obra corresponde a novas ideias, um desejo de Kardec e dos espíritos que contou com propostas de Arago e Galileu. São elas a resposta conclusiva dos espíritos sobre a questão da alma da Terra, capítulo 8, reflexões de Galileu sobre o aumento e a diminuição do volume da Terra, no capítulo 9, a fotografia do pensamento, capítulo 14, e as orientações de Arago e Dr. Berry sobre as revoluções periódicas dos corpos celestes e suas perturbações no globo terrestre, que está no capítulo 8. Vimos que essas ideias foram divulgadas primeiramente em artigos da Revista Espírita. Tá vendo como o estudo e a leitura da Revista Espírita é importante? Quero ler também para vocês uma síntese que os autores deixaram aqui. Em síntese, Kardec manifestou interesse em atualizar o texto da primeira edição logo após a sua publicação, no início de 1868. No manuscrito Conselhos sobre a Gênese de 22 de fevereiro, temos o diálogo de Kardec com um espírito, uma troca de ideias sobre as mudanças que se faziam necessárias a serem concluídas o mais breve possível. Em julho, Kardec conversou com mais 2 espíritos sobre a nova edição em andamento. Um deles, o Sr. Didier, recebendo mais conselhos e o feedback positivo do trabalho realizado até o momento. Os próximos a contribuir com a nova edição foram Galileu e Arago, em agosto e setembro, que propuseram a inclusão de textos específicos acerca do aumento da massa ou de volume da Terra, da solidariedade das revoluções morais e materiais, e uma nota de rodapé sobre o deslocamento gradual das linhas isotérmicas. Durante esse período, Kardec publicou na Revista Espírita alguns artigos com textos que ele planejava incluir na nova edição, antecipando o conhecimento e o debate acerca de seus temas. Após concluída a nova edição, Kardec submeteu-a à tipografia para a impressão das provas a serem posteriormente revisadas por ele. As matrizes produzidas por Musset, a partir dos tipos móveis recém-montados com novo conteúdo, deram origem aos clichês usados por Arnaud, tipógrafo que substituiu Rouge para a impressão da 7ª edição em 1883. Então, com esta pesquisa, os autores chegaram à seguinte conclusão, que eu já li, mas eu vou ler para vocês aqui, porque agora é outra. Kardec elaborou a nova edição de A Gênese, com correções e acréscimos importantes, a qual estava pronta e sendo impressa desde setembro de 1868, que o pedido de impressão desta edição foi registrado pela tipografia em fevereiro de 1869, com Kardec em vida, que a publicação da edição foi concluída provavelmente entre abril e maio, logo após sua morte, sob a supervisão de sua herdeira Amélie Boudet, e que, como Kardec se comprometeu com a editora de publicar, Amélie estava obrigada legalmente a concluir a publicação. Bom, gente, então, a Gênese foi adulterada? Não! Olha só, atualmente há 2 versões de A Gênese disponível nas livrarias brasileiras. Uma traduzida da 4ª edição com texto inicial para quem acredita que a Gênese foi adulterada. E como você sabe qual é a sua edição da Gênese? Está escrito aqui, olha só. Quando a gente abre aqui, está escrito aqui embaixo. Primeira edição, de acordo com a 4ª edição do original francês de 1868. Então, essa aqui é uma tradução, essa da editora M, da primeira edição. Bom, eu não tinha uma opinião sobre esse assunto, se a Gênese foi adulterada ou não. Mas depois de tudo que os autores mostraram aqui nessa pesquisa completíssima, super bem embasada, eu acredito que a Gênese não tenha sido de fato adulterada. Então, eu fui logo correndo comprar a minha edição atualizada, porque eu estava com a minha desatualizada. E eu comprei essa versão aqui, que é da FEB, traduzida por Evandro Noleto Bezerra, que é a edição atualizada, né, gente? Tem conteúdo atualizado aqui. E aí, como saber, né, que essa é uma edição atualizada? Tá escrito aqui, olha só. Tradução de Evandro Noleto Bezerra, da 5ª edição francesa de 1869. Vocês não vão enxergar, mas dessa edição tá escrito aqui, ó. Então, essa é uma edição atualizada de A Gênese, que eu acredito, sim, que foi Kardec quem fez essa última atualização. Bom, no final desta obra,
Tem muito documento ainda que eu não mostrei pra vocês. Tem muitos documentos. Olha só isso daqui, ó. Tem muitos documentos e a explicação deles, a tradução de alguns, ó. Na verdade, tem a tradução deles e logo em seguida tem eles. Tá vendo? Ó, tem muitos documentos. Tem os sites, tem o código QR Code, onde você pode consultar esses documentos online. Se você é um estudioso ou uma estudiosa da doutrina espírita, eu indico muito a leitura dessa obra. É uma pesquisa riquíssima, realmente comprometida com a verdade, sem interesses pessoais. Também é riquíssima porque mostra como era o trabalho de Allan Kardec junto dos espíritos. Eu achei o livro muito bem explicado, muito bem embasado. Os pesquisadores realmente pesquisaram tintim por tintim e explicaram tudo, sem deixar ali falhas ou buracos. Sem contar também que a Sociedade Espírita Primavera, tudo que eu já li deles, é assim, tem um conteúdo doutrinário riquíssimo, são obras valiosas, então pode ler, assim, sem medo. Tudo da Sociedade Espírita Primavera é muito bom. Então, eu indico muito a leitura dessa obra, tá? Se você ainda não leu. Vou deixar o link aqui embaixo onde vocês encontram essa obra para comprar. Vou deixar o link também dos blogs, dos sites que eles indicam ali, que eles comentam. Me conta aqui o que você achou desse vídeo, dessa polêmica, se você já tinha uma opinião sobre isso, se você tem a Gênesis atualizada. Bom, muito obrigada a você que está comigo aqui mais uma vez por ter assistido o vídeo até o final. Obrigada à Sociedade Espírita Primavera pelo livro e pela oportunidade de ler essa obra maravilhosa, riquíssima, viu, gente? Que pesquisa! Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo do canal. Um abraço, até mais!